Amados em Cristo, graça e paz. Você já ouviu a voz de Deus no silêncio? Você já ficou calado, sem falar nada, diante de Deus, para ouvir a sua voz? É a nossa reflexão. 1 Reis, capítulo 19, versículo 13. No final do versículo diz assim: que fazes aqui, Elias? O nosso mundo perturbado, o nosso mundo conturbado, o nosso mundo barulhento, sobra pouco tempo ou quase nada de tempo para que nós possamos ouvir a voz de Deus. A nossa ideia de que passa é que Deus fala conosco através do barulho, através da tempestade, através dos terremotos. Enfim, Deus está sempre falando. Mas será que essa é a maneira com que Deus fala conosco? Será que essa maneira com que Deus ele quer nos comunicar? Essa é a maneira que Deus usa para falar conosco quando Ele quer falar? Ele está sempre falando, mas será que nós estamos prontos para ouvir a voz de Deus no silêncio? O personagem de destaque nesse capítulo é Elias. Elias tinha uma experiência com Deus, o profeta Elias era um homem que Deus havia escolhido. Ele deu o recado de Deus, foi confrontado com o maior rei da história, chamado rei Acabe. Mas Elias tinha uma experiência com Deus e ele viu a manifestação de Deus através de fogos, através de tempestades. A cultura hebraica, ele tinha uma ideia de que Deus falava através de alguma manifestação chamada teofania. Mas quando Elias percebe que Deus sempre está falando, ele ficou decepcionado porque Deus não respondeu às orações dele baseado nas suas convicções da maneira com que ele esperava. Pois ele tinha uma ideia de que Jezabel havia se convertido, ela não aconteceu. Acabe tivesse voltado aos caminhos do Senhor, e isso não aconteceu, ele ficou decepcionado, desiludido. E ele pediu a sua vida, pediu que Deus tirasse a sua própria vida. Ele entrou na caverna. Talvez seja o nosso problema quando nós oramos, pedimos a Deus uma resposta e Deus não responde da nossa maneira. Nós queremos desistir, nós queremos entrar na caverna, achamos que tudo está perdido e parece que Deus não quer falar mais conosco e nós ficamos aborrecidos porque Deus não se manifestou. Você vai orar, parece que o céu está fechado e Deus não se apresenta. Talvez seja o nosso caso, o caso de Elias foi semelhante, mas Deus pediu que Elias saísse da caverna. Deus pede para nós, de vez em quando, sair da caverna, a caverna do desânimo, das decepções, das desilusões. E nós, para falar com Deus, temos que sair fora da caverna. Mas a expectativa de Elias era que Deus passaria pelo terremoto e Deus estaria lá. A expectativa de Elias é que o vento passaria forte. Ele queria que Deus se manifestasse nos trovões, nas tempestades, e Deus não se apareceu. Mas depois de tudo que aconteceu, apareceu uma voz mansa e suave, através de um vento calmo, suave. Deus falou com Elias: Elias, que fazes aqui? Talvez seja o nosso problema, nós queremos ver Deus nas grandes coisas, mas Deus pode nos falar no silêncio, do mar calmo, de uma brisa suave. Ele quer chamar a atenção e mostrar para nós: eu tenho controle, eu estou trabalhando na sua família, no seu lar, no seu desejo, mas da minha maneira. Eu quero simplesmente que você fique em silêncio. Eu estou trabalhando, mas a minha maneira, simplesmente eu quero que você ouça a minha voz no silêncio. Ele não precisa dessa ação para mim e para você, como ele está trabalhando, mas ele está trabalhando. Talvez você possa pensar: Deus perdeu o controle nessa pandemia, Deus perdeu o controle do universo. É o Deus que fez o universo, largou a Deus dará, como diz a expressão popular. Não, ele está no controle. Quando ele quiser, ele pode agir a nosso favor, ele pode controlar a nossa vida e ele quer fazer isso, mas nós queremos que ele fale conosco.
Mas eu pergunto, será que estamos preparados para nós ouvirmos Deus no silêncio? Elias precisava dessa experiência. Eu quero falar com você, Elias, através de uma brisa suave. Talvez Deus quer falar com você através de uma coisa simples, a natureza, as pequenas coisas que Ele criou, mas pede de você, pede de mim que nós permanecemos em silêncio diante do Todo-Poderoso. Você está pronto a ouvir a voz de Deus no silêncio? Ele quer trabalhar com você. Ele quer trabalhar por você. Basta que você simplesmente confie nele. Entrega o seu caminho ao Senhor e deixa que Ele trabalhe, mas da sua maneira, no silêncio de Deus. Esteja pronto, esteja os seus ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus. E que Deus possa te abençoar você grandemente em Cristo. E não se esqueça, o silêncio de Deus, ele é a pedagogia para a nossa alma. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.